Nesse domingo eu quero trazer para vocês 3 lições que um Nobel de Economia pode nos ensinar. E sim, eu estou falando de Richard Thaler, que escreveu Misbehaving, já recomendei inclusive esse livro alguns anos atrás aqui no canal, e que ganhou o Nobel de Economia em 2017 justamente por tratar sobre economia comportamental. Vários estudos que ele fez, inclusive, super servem para nós que estamos aí nessa jornada como investidor. E aí eu separei 3 desses principais erros, porque o momento que nós estamos vivendo do mercado, eu sei que tem trazido muita apreensão para os investidores e uma certa ansiedade. Eu sei que no racional, e principalmente quando eu vejo vocês escrevendo aqui nos comentários, todo mundo sabe que nesse momento onde os investidores estão mais apreensivos, né, a manada está apreensiva, é o momento onde o investidor deveria estar vindo, comprando, aproveitando a oportunidade, seja aqui, seja lá fora, seja em classes de ativos diferentes. Só que isso é o racional falando, e uma coisa que o Richard Thaler fala é que nós não conseguimos ser 100% do tempo racionais. E aí muitas vezes a parte irracional acaba dominando, e por isso que nós acabamos cometendo alguns erros. E aí eu quero trazer 3 desses principais erros para vocês, justamente para nesse momento onde nós deveríamos estar aproveitando melhor, você não cometa essas burradas que podem comprometer aí a sua performance, o seu resultado no futuro. Então me acompanhe até o final do vídeo, deixem um like de vocês. Se vocês são novos por aqui, já se inscrevam e comentem aqui embaixo, depois quando acabar o vídeo, se algum desses erros vocês já cometeram. E eu confesso que, olha, eu praticamente gabaritei todos eles. Mas vamos lá, gente. Antes de começar, verdade, no início do mês de maio, tem um recado paroquial, né? No início do mês de maio, eu vou abrir a turma do Jornada da Riqueza. Então, eu vou deixar aqui nesse QR Code, num link aqui embaixo, para vocês entrarem na lista de espera e quando a turma for aberta, vocês logo ficarão sabendo. E eu vou trabalhar não somente no Mercado Brasil, mas também investimentos no exterior, a parte comportamental e, acima de tudo, eu quero te ajudar a aprimorar a sua estratégia de investimento ou até mesmo definir uma estratégia de investimento dependendo do seu perfil de investidor, porque não adianta eu falar que a estratégia que eu uso é a melhor, porque às vezes o seu perfil é diferente do meu, então não adianta você fazer exatamente o que eu faço. Mas vamos lá, né, gente? Vamos para o primeiro erro. O primeiro erro, na verdade, que ele traz é o tal do excesso de confiança para o investidor. E não é nem no sentido de que, sei lá, o investidor ele acerta muito e aí ele começa a se achar um reizinho, porque, né, ele é o bambambam da bolsa. Sim, isso acontece, mas um grande problema do investidor ele criar essa confiança muito fácil é que é muito difícil nós assumirmos alguns erros e, por consequência, nós ficamos carregando posições perdedoras e que não tem mais futuro na nossa carteira de investimentos. E aqui eu quero já inclusive trazer esse ponto, porque o que acontece? Muitos investidores, eles fazem alguns investimentos, aí aquele investimento não dá certo, não era nada daquilo que ele imaginava, e ao invés dele simplesmente vender, ele fica segurando e às vezes faz pior. Ele vai fazer preço médio, porque ele vai tentar melhorar o preço dele, porque se subir um pouquinho ali, ele consegue meio que sair no 0 a 0. Só que existe um grande problema em tudo isso, porque você não sabe se ele vai subir depois que você fizer esse preço médio. E às vezes você só vai aumentar o seu prejuízo em relação a isso. Só que os investidores, apesar de racionalmente falando, eles saberem que, olha, às vezes é só melhor sair desse investimento e procurar algo melhor e eu vou recuperar em outro canto, ou enfim, vou tentar procurar algo mais promissor. Na parte irracional, eles não querem vender porque, no final das contas, é como se a gente estivesse admitindo que eu errei. Eu fiz uma análise errada, o ativo não foi bem e eu falhei. E é muito louco isso, porque é normal o investidor errar. Nós temos investidores gurus do mercado como um Buffett da vida, que em pleno 2020 e 2021 ele estava assumindo que tinha errado em algumas posições. Só que nós temos muito medo, nós temos muito receio de admitir esse tipo de falha e por conta disso nós ficamos segurando por muito tempo essas posições perdedoras. E aí que, talvez para trazer um pouco de racionalidade para esse problema, existem alguns questionamentos muito simples que podem ser feitos. E aqui eu trago, inclusive, uma situação real que aconteceu, porque teve um seguidor que me mandou mensagem no direct do Instagram pedindo sobre o HCTR11, né, o fundo hectare, que no final das contas, nesse último ano, tá com uma queda acumulada de mais de 50%, se eu não me engano, 52% até a última vez que eu vi. E ele questionou se ele deveria fazer preço médio para tentar melhorar o preço médio dele nesse fundo imobiliário, porque aí quando subisse ele iria vender. E aí eu fiz um questionamento para ele que foi o seguinte, olha, vamos supor que por algum erro sistêmico da B3,
todos os seus ativos tivessem sido zerados e você tivesse que compor uma carteira do zero de novo, você compraria esse fundo de novo na mesma proporção que você tem na carteira hoje? E aí, se a resposta for não, quer dizer que talvez você não deveria estar tentando buscar fazer um preço médio, porque você já não vê mais futuro nesse investimento. Se você não compraria de novo, então você teria até mesmo que reavaliar se não seria o caso de você assumir que eventualmente você errou, talvez você não analisou a composição do fundo, não viu que ele era muito concentrado ali com o mesmo emissor, só ficou olhando o high yield dele, né, aquele dividend yield que era mais de 1,2%, e às vezes é melhor você só assumir, olha, não, realmente eu errei e vou assumir isso e vou partir para outra, porque se você não compraria de novo, então você não deveria nem estar pensando em fazer preço médio e talvez deveria estar reavaliando se não existem oportunidades melhores para aquele dinheiro que está alocado em uma posição perdedora que você não sabe efetivamente no que vai dar. Então, esses tipos de questionamento, eles podem acontecer nesse momento, quando você tem uma posição perdedora, para que você reavalie aquilo que você tem na carteira e entenda se faz sentido manter ou não e se você compraria se não tivesse essa posição na carteira. E aí, dependendo da sua resposta, você meio que já traz o seu pensamento para uma forma um pouco mais racional, para talvez tentar tomar uma decisão um pouco mais assertiva. E é claro que às vezes você vai acabar vendendo uma posição que você assumiu o erro e depois é muito provável, inclusive, que ela possa subir muito e é como se ela te desse um tapa na cara. Mas muitas vezes você pode ter sim feito essa escolha, ter alocado em um outro lugar que também pode acabar te dando dinheiro, né? Então tudo são escolhas e é importante que a gente aprenda a lidar com elas e assuma que sim, erros vão acontecer. E o mais importante sobre tudo isso é que, sabendo que erros vão acontecer, quando a gente acertar, a gente precisa acertar muito bem. E quando errar, nós precisamos errar pequeno e, de preferência, identificar esses erros antes para não ficar só virando torcedor de posições que talvez não fazem mais sentido ali na carteira, beleza? Mas vamos lá, gente. O segundo erro, esse daí, eu confesso que eu acho que esse é o mais difícil. A maioria dos investidores ficam muitos e muitos e muitos meses e anos cometendo esse erro. E até mesmo sem saber o que fazer para não ficar cometendo ele, né? E é difícil mesmo. E o Richard Thaler, na verdade, ele menciona um estudo, inclusive nesse livro, sobre a questão de ficar olhando demais os investimentos, né? Então, eles fizeram um estudo em uma universidade onde os alunos eles deveriam fazer a gestão de alguns ativos. E aí, durante esse período, eles analisaram esses alunos, mas não no sentido só para ver quem teve a melhor rentabilidade. Sim, isso eles também, óbvio, colocaram na conta, mas principalmente a parte comportamental. E algumas conclusões que eles chegaram em relação a esse estudo foi que os investidores que ficavam olhando todos os dias, ou por exemplo, toda semana, os seus investimentos, eles tinham rentabilidades menores do que aqueles que olhavam uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano e por aí vai. E é muito louco isso, né? Porque hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, é muito fácil só pegar o celular, abrir o aplicativo da corretora e entender em que pé que estão os meus investimentos. Só que muitas vezes ficar fazendo isso de forma excessiva, todo dia, toda semana e fazendo por fazer, se não for, por exemplo, para você fazer a gestão da sua carteira, fazer o rebalanceamento dela ou fazer algum aporte, então ficar fazendo isso excessivamente sem motivo pode gerar um certo tipo de ansiedade, fazendo com que o investidor tome decisões ali no meio do caminho, às vezes de se desfazer de uma posição que era vencedora porque ele já achou que subiu demais, e aí ele perde uma alta que viria mais à frente maior ainda, então ele deixa de ter uma rentabilidade melhor. Ou enfim, o investidor ele vai criando essa ansiedade e acaba tomando algumas decisões por olhar demais que podem acabar trazendo alguns erros e prejudicando a performance dele. Então, eu sei que é muito tentador e é muito fácil a gente simplesmente acompanhar os nossos ativos e a performance da nossa carteira com um toque, né? Porque tá tudo aqui no celular. Mas é importante que a gente tente se policiar um pouco em relação a isso, justamente para não causar essa ansiedade à toa e fazer com que a gente cometa esse tipo de erro, né? Então, fique atento. Às vezes, se você for o caso, né, de só deletar o aplicativo da corretora e você só vai acessar quando estiver no computador, porque aí você não fica com esse acesso tão fácil, você só vai olhar quando você efetivamente for fazer os aportes ou quando você for fazer o rebalanceamento da sua carteira. Existem algumas pequenas estratégias que podem ser feitas, mas é muito louco isso, né? Porque é totalmente um comportamento
que sim tem a ver, né, com essa questão de economia comportamental e que parece inofensivo, mas que acaba implicando diretamente na nossa performance. Mas vamos lá, né, gente? O terceiro e último erro, né, que na verdade às vezes é um viés que a gente tem em relação aos investimentos, mas principalmente em relação a valores de investimento, é justamente não valorizar os pequenos valores. E ele traz o exemplo, por exemplo, com heranças, né? Então, quando um indivíduo ganha R$ 1 milhão em herança, a primeira coisa que ele corre fazer é tentar investir da melhor maneira possível esse dinheiro, porque ele precisa preservar, porque ele precisa gerar um certo tipo de renda, porque ele precisa realmente preservar esse patrimônio. Só que quando a herança muitas vezes em um valor menor, e aí aqui vamos jogar um valor, né, de, por exemplo, R$ 40 mil, isso em relação a 1 milhão, óbvio que é um valor bem menor, né? Para muitos pode ser um valor grande, mas aqui eu tô fazendo uma comparação de valores, e é basicamente o que ele faz. Então, para valores menores, os investidores, as pessoas em si, elas não buscavam ter a mesma atenção quando aplicavam valores de herança maior. Na verdade, muitas vezes elas já começavam a colocar um destino para aquele dinheiro, né? Eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer tal coisa. Ou quando investiam em coisas muito mais arriscadas, porque elas simplesmente achavam que elas tinham que tentar se capitalizar mais rápido, fazer com que aquele patrimônio crescesse mais rápido, e aí elas assumiam riscos que talvez elas não assumiriam se fosse com um patrimônio maior, onde elas teriam mais cautela. E aí, trazendo isso diretamente para o mundo dos investimentos, eu vejo que isso acontece com aqueles investidores que muitas vezes têm ações e fundos imobiliários na carteira, que pagam proventos, e aí muitas vezes recebeu ali 200, R$ 300, por exemplo, de proventos, e pegam esses valores e aplicam em alguns ativos que são muito, muito, muito mais arriscados e que eles não aplicariam se fosse, por exemplo, com o dinheiro que ele reservou de parte ali do seu salário. Então, na hora de investir o salário ali todos os meses, fazer aqueles aportes, o investidor ele tem toda uma cautela, um cuidado para escolher minuciosamente o que ele vai fazer. Só que quando entra esse valor, muitas vezes, de proventos, e que na cabeça de muitos investidores é como se fosse de graça, porque é aquela renda passiva que você não precisou trabalhar a mais por isso, então muitas vezes ele é indisplicente com esse valor, que às vezes pode ser menor do que o seu aporte, e isso também já acaba impactando, né, em ser mais indisplicente com esse valor um pouco menor, mas também pelo motivo, né, do valor, porque como não foi aquele valor árduo, suado do seu trabalho diretamente, claro que esse dinheiro veio por fruto do seu trabalho, mas não é aquele dinheiro que você tira diretamente do seu salário para investir. Então, muitas vezes os investidores são indisplicentes, colocam em lugares que eles não colocariam algum outro montante e aí acabam perdendo dinheiro ou, enfim, comprometendo o risco da carteira, se aventurando em algumas coisas com esse dinheiro que poderia simplesmente ser reinvestido nos próprios ativos ou nos outros ativos que tem ali dentro da carteira para tentar fazer um rebalanceamento. Mas enfim, gente, basicamente são esses os 3 pontos que eu queria trazer para vocês. É algo que eu vejo se repetir muito e que os questionamentos que têm aparecido nos meus directs e nos comentários têm batido diretamente em relação a isso. Os investidores, como eu trouxe para vocês no início do vídeo, estão um pouco mais apreensivos. Então, saber que existem esses vieses e esses erros, eu acho que já é meio caminho andado para, no momento que nós nos pegarmos nessa situação, a gente tentar ser um pouco mais racional, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, quero só reforçar o recado paroquial do início do vídeo. Jornada da Riqueza vai abrir agora no início do mês de maio. A lista de espera está aqui para vocês. Se inscrevam e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos comentários também.